reposar como no Espírito. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Falta só um minutinho para a gente começar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Pronto, 19 horas. Então vamos ler a mensagem de Minutos de Sabedoria. A mensagem de número 4, que diz assim: não deixe que a calúnia o perturbe. Todos nós estamos sujeitos à calúnia. Vocês estão ouvindo bem? Sim. Mas saiba superá-la, vivendo de tal maneira que o caluniador não tenha razão. Não revide um ataque com outro ataque. Não se magoe com o caluniador. Perdoe sempre. Apenas viva de tal maneira que jamais o caluniador tenha razão. Vamos chegar lá. Pedrada aí essa mensagem. Né? Então, para quem quiser fechar os olhos, vamos fazer nossa prece de abertura. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, que possamos, né, nessa noite ouvir todos os ensinamentos, todo o conteúdo que será ministrado aqui nesse momento, para que a gente possa também, no nosso dia a dia, aplicá-los para nos tornarmos sempre pessoas melhores. Agradecemos a todos os presentes, encarnados e desencarnados, que assim seja. Então, olha, a palestrante de hoje é a Alana Corrêa. Ela vai falar sobre aqui toda a nossa bagagem, que é do coração. Uma passagem dita por Aniceto, né? Vou falar. Aí, assim, é bom não interromper durante a palestra, né? Se no final, quando ficar alguns minutinhos, alguém quiser fazer alguma colocação, mais fácil. Então, seja bem-vinda, Alana, e agora a palavra é toda sua. Obrigada, Ivani, obrigada a todos da UEC. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Desde já agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, participando, né, dessas conversas, participando desses encontros tão ricos. Também não poderia deixar de parabenizar todas as mulheres pelo mês dedicado a nós, que as bênçãos de Nossa Senhora possam, sim, recair sobre nossa vida e nos ajudar nessa caminhada árdua que está sendo passar por esses tempos difíceis, sobretudo em relação à mulher. Então, desde já, nós devemos, em todos os nossos passos e decisões, pedir a ajuda e o auxílio da Mãe das Mães, em sua sabedoria, que é a Maria de Nazaré. Desde já peço também desculpa se o barulho está atrapalhando, tem um cachorro latindo aqui, mas eu vou tentar falar um pouco mais alto. Talvez eu coloque até o fone para ver se fica melhor. Qualquer coisa eu mudo. Se tiver muito barulho, vocês me avisam, por favor. E hoje nós vamos iniciar nossa reflexão já tentando nos concentrar o máximo possível. Como diz o Raul Teixeira, esses encontros de estudo,
eles precisam ser para nós um instrumento de reflexão, de viagem introspectiva, para que a gente possa pensar, para que a gente possa refletir e tirar lições boas do Evangelho de Jesus e desse debruçar sobre ele. Hoje, a nossa palestra, ela tem, como bem disse a Ivani, ela tem como tema uma fala do Aniceto que é de profunda sabedoria. Contextualizando, o André Luiz, ele escreve Os Mensageiros, que é esse livro aqui, através do Chico Xavier, e ele está, depois de toda aquela aventura do nosso lado, todo aquele melhoramento, ele começa efetivamente a se harmonizar de tal forma e assim desenvolver de tal forma que se encontra na oportunidade de poder ajudar os outros. E eles estão, ele relata no capítulo 14, intitulado Preparativo, como o próprio título sugere, eles estão se preparando para uma missão. Uma missão, como diz André Luiz, muito especial, porque é a missão onde ele vai poder ajudar efetivamente outras pessoas, seus amigos que estão precisando, que ele há muito tinha notícia que eles passavam por momentos difíceis, há muito eles gostariam de ajudar, mas não tinha essa técnica, não tinha esse preparo. Com o seu esforço, ele adquiriu o direito e a técnica de poder ajudar, minimamente que fosse, esses amigos. Então, eles estão se preparando para fazer essa jornada com o objetivo de sucesso, de ajudar as pessoas e também de se melhorar. E ele fala, dentre outras coisas, que há uma diferença entre a missão deles, a preparação deles e a preparação das pessoas aqui na Terra. E ele diz assim: não nos ausentamos de nosso lar, que é a colônia onde ele foi acolhido, como os viajores terrestres, geralmente carregados de matalotagem e volumes diversos. Ele diz: aqui é diferente. A gente não se ausentou, não se preparou, não empreendeu viagem como as pessoas fazem na Terra, como nós fazíamos quando estávamos encarnados. E o Aniceto, que é o seu mentor, que é o seu instrutor nessa missão, ele diz: aqui, disse Aniceto jocosamente, toda a nossa bagagem é a do coração. Isso é algo que parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito e repetido. Nós estamos encarnados na Terra e achamos que todo problema que nos aparece é problema material, e não é. Existem determinados desafios, determinadas missões, determinadas situações que só aparentemente são materiais, mas são missões espirituais. Para resolver problemas materiais, eu preciso de soluções materiais. Para pagar uma conta de luz, eu preciso de dinheiro físico. Ninguém paga conta de luz com uma oração. Para pagar uma conta de água, eu preciso de dinheiro físico. Para problemas materiais, eu preciso me recorrer a bens materiais. Mas para problemas, missões, objetivos, empreitadas espirituais, é preciso que eu tenha instrumentos espirituais. Para me preparar para uma jornada, muitas vezes uma jornada de dor, para me preparar para uma batalha, para me preparar para uma viagem, para a resolução de um problema, é preciso que eu tenha na bagagem instrumentos espirituais. Porque o problema é espiritual. Ele só aparenta ser material. As questões materiais, elas são só um instrumento. O desencarne de alguém é um problema espiritual, lidar com isso. Lidar com a decepção é um problema espiritual. Lidar com ingratidão é um problema espiritual. Que nós precisamos de recursos espirituais para que nós possamos
transitar na vida, estejamos encarnados ou desencarnados, é preciso que levemos na nossa bagagem instrumentos espirituais. As coisas materiais não serão de ajuda, não serão de valia para nós. Isso é muito importante, porque a gente esquece isso. Os problemas materiais, eles nos distraem do verdadeiro objetivo. E a gente sai se perdendo tempo em angariar instrumentos materiais. Quando nos deparamos com a situação espiritual, a gente se vê de mãos vazias, se vê despreparado. Então, o Aniceto diz, toda a nossa bagagem é a do coração. São as coisas que nós carregamos no coração, sejam elas boas ou más, produtivas ou improdutivas, úteis ou inúteis, que vai me socorrer ou me prejudicar ao longo da jornada. E ele diz, continua Aniceto, na terra, malas, bolsas, embrulhos, mas agora devemos conduzir propósitos, energias, conhecimentos e, acima de tudo, disposição sincera de servir. O André Luiz, quando ele se depara no plano espiritual, ele encontra a bagagem dele, a mala dele vazia. E ele mesmo diz, eu não estava preparado para a primeira vida, para a verdadeira vida. Eu não me preparei para isso. Eu não me preparei para isso. E ele é tomado de surpresa, porque ele se vê sem nenhuma base, sem nenhum instrumento que poderia lhe socorrer nessa missão que foi ir para o lado de lá. E agora, quando ele, depois de tudo que passou, é convidado a voltar para a Terra, não encarnado, mas em missão, desencarnado, ele enxerga, nas palavras de Aniceto, a afirmação, a ratificação disso, de que é preciso levar uma bagagem, e uma bagagem pesada, mais de coisas do coração. E a gente pode se perguntar, mas o que é essas coisas? E o próprio Aniceto diz, um propósito de vida, uma energia boa, conhecimentos profundos e, acima de tudo, a disposição sincera de servir, de se melhorar, como disse bem na mensagem. Então, dentro desse contexto, nós podemos trazer, porque estudar isso. Estudar não é só ler e achar bonito. Estudar é ler e fazer um contraponto daquilo que nos é ensinado com a nossa vida, para saber se nós estamos no rumo certo ou no rumo meio torto. E se está meio torto, ajustarmos. Nessa situação também, o Aniceto, ele diz assim, creio que a viagem para vocês será diferente. Certo estão habituados à passagem livre, mantida por ordem superior para as atividades normais de nossos trabalhos e trânsito dos irmãos esclarecidos, em véspera de reencarnação. Minha gente, no plano espiritual, depois que a gente se estabiliza minimamente, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Ninguém tem medo da morte lá, porque lá ninguém morre. A gente está numa posição que nos permite olhar as coisas sobre um prisma muito privilegiado. A gente sabe que lá tudo é eterno, que tudo é passageiro aqui na Terra. Nós estamos rodeados de espíritos bons e etc e tal, e etc e tal. Mas, uma hora nós seremos convidados a vir para o campo de batalha, onde nós travaremos lutas cuja vitória será determinada por aquilo que nós trazemos no nosso coração. Então, o Aniceto, ele diz, aqui vocês estão em brancas nuvens. Aqui é muito bom a gente ir para a Terra só ajudar, a gente ir para a Terra só visitar, mas ele diz, nós, porém, seguimos numa expedição de aprendizado e experiência. É o que a encarnação é, em resumo. Toda encarnação é uma expedição, é uma viagem, é uma missão de aprendizado e experiência. E a gente esquece isso. Nós passamos pela vida como se matéria fosse, sem nos preocupar com as coisas do coração. Mesmo Jesus já tendo nos advertido
primeiro buscai as coisas do coração, porque esse é o objetivo principal. E o Aniceto, ele diz, tem o caminho mais fácil, mas não nos será útil. Não nos será útil. Portanto, não devemos, por isso, preferir os caminhos mais fáceis. E sim, não é o caminho mais difícil que a gente deve preferir. A gente deve preferir o caminho que nos trará aprendizado e experiência. E muitas vezes esse caminho tem uma parcela de dor e de sofrimento. E isso é determinado quando a gente vai planejar a nossa missão, a nossa reencarnação. E em algum momento nós seremos convidados a terminar essa viagem, a botar o ponto final. E aí nós vamos analisar se nós aprendemos através das experiências que escolhemos. Uma coisa, isso é tão importante, essa questão, que o Emmanuel ele diz que para viver na Terra é preciso ter um coração gentil, mas uma pele de rinoceronte. Exatamente porque ele sabe que essas missões, em sua maioria, são árduas e precisará que nós tenhamos instrumentos hábeis, instrumentos firmes para poder passar por isso. Hoje de manhã, nós voltamos de um enterro. Um familiar nosso desencarnou hoje, 20 anos de idade. É nítido a programação espiritual dele. Ele nasceu com um fígado muito deteriorado, com um diagnóstico quase de cirrose. Ele nunca bebeu, mas o diagnóstico dele era quase de cirrose. E ele desencarnou com 20 anos. E aí, hoje e ontem, né, a gente está acompanhando o velório, acompanhando o enterro, e a todo momento me perguntava, será que eu estou preparada para isso? Como eu reagiria se fosse um filho meu que eu estivesse enterrando? Como eu reagiria se fosse um parente bem mais próximo, bem mais apegado? Será que a gente está preparado para isso? É uma missão, é um problema. É uma situação. E diz o Aniceto, é preciso que nós tenhamos uma bagagem, e a bagagem do coração. Diante do desencarne, de uma morte prematura, na hora que a vida nos convida a devolver o nosso ente querido, nada material importa. A única coisa que importa é o que trazemos no coração. Não importa se a pessoa desencarna com 20 anos ou com 200 anos. A gente nunca é educado para devolver. É quase uma apropriação indébita, que é um crime que existe no Código Penal brasileiro. A apropriação indébita é o quê? Alguém empresta um bem a outra pessoa e diz, olha, você fica cuidando disso, daqui a pouco eu venho pegar de volta. E a pessoa diz, tudo bem, eu vou cuidar. E aí, quando a pessoa, o verdadeiro dono vem pedir, a gente não quer dar. A gente diz, não dou não, vou ficar para mim. Inverteu, isso é meu. Então, essa é uma situação que nós não estamos educados. Nós não somos ou não nos educamos para viver as coisas da vida. Porque na nossa bagagem espiritual faltam os alicerces, faltam os instrumentos. E a todo momento eu me perguntava, meu Deus, se fosse eu, como eu reagiria hoje? Que me diga espírita, que me diga que tenha fé em Deus, que me intitulo uma pessoa que acredita na vida após a morte, porque a morte é extremamente fácil, quando é o filho do vizinho que morre. Quando é os outros que morrem, é a coisa mais fácil do mundo. Mas e nós? Quando é a nossa família? Quando a viagem deve ser intitulada por nós? Aí é nessas situações, nessas experiências específicas, que nós somos convidados a abrir a nossa bagagem e ver o que tem dentro. E a gente vê, só hipoteticamente, só imaginando, só nos colocando no lugar da pessoa, nós vamos ver que na bagagem a gente tem um monte de tranqueira, menos aquilo que a gente precisa. Menos fé. Menos a certeza de dizer, ali eu estou enterrando só um rapazinho, só o corpo de um rapazinho de 20 anos. Mas ele veio com esse problema no fígado, superou e na próxima encarnação. Meu Deus, e o que eu vou fazer agora? Ai, não sei o quê. E toda aquela situação típica de velório de morte prematura. E a gente fica se perguntando, o que tem na nossa bagagem?
A nossa reação, ela denuncia o que a gente tem na nossa bagagem. E interessante porque esse rapaz, quando ele nasceu, ele foi diagnosticado com isso com 8 dias de nascido. Todos os médicos diziam à mãe dele, ele não passa dos 7 anos. Passou dos 7 anos. Aí depois, olha, ele não passa dos 15. Passou dos 15. Aí a último diagnóstico, ele não passa dos 20. Quando chegou nos 20, 21, quase 21, ele começou a apresentar os sintomas de que estava deixando. E ele sabia nitidamente que estava indo. E a gente não quer aceitar. E é uma coisa que a espiritualidade está preparando. Os 3 familiares deles vieram, ele disse, olha, eu sonhei com fulano, com ciclano e com beltrano me chamando. Olha, isso aqui, no próprio olhar dele dizia, enfim, é nos anunciado essa missão, é nos anunciado essa prova, e a gente não está preparado. A gente nunca está preparado. E isso é estranho, porque a gente fala tanto, a gente acha tão bonito, a gente acha tão maravilhoso, mas quando chega na hora de pegar o ônibus ou de deixar alguém, nós mostramos, nós percebemos, temos essa surpresa que a nossa bagagem está vazia. Mesmo a espiritualidade, em inúmeras passagens, nos avisando da certeza dessa viagem. Então, quando André Luiz e Vicente se preparam para essa viagem, e o Aniceto adverte, aqui o que importa é a bagagem do coração. É a mesma advertência que ele está nos fazendo. Seja a grande viagem, que é o desencarne, seja outra grande viagem, que é o reencarne, ou seja, essas pequenas missões que nós somos convidados a enfrentar dia a dia. E a espiritualidade, ela é clara quando ela diz que a todo momento nós seremos chamados a enfrentar esses desafios. Diz no livro que é o Espiritismo, que todos nos interessa, que a todos nós interessa do mais alto ponto, porque a todos temos que ir para lá. Todos temos que desencarnar, mas no momento do desencarno a gente não consegue confiar na espiritualidade. Nós confiamos na espiritualidade desde que tudo esteja bom, desde que o problema bata na porta do vizinho. Quando bate na nossa porta, nós somos pegos de surpresa, tal qual André Luiz foi quando chegou do lado de lá. O Raul Teixeira, ele diz algo muito interessante, e aqui é onde entra o espiritismo. Nós somos, e não canso de repetir, absolutamente privilegiados por conhecermos o espiritismo. Diz o Manuel Filomeno de Miranda que o espiritismo é o evangelho de Jesus explicado às minúcias, explicado nos pormenores, nos detalhes. Isso é tão coerente que Jesus dizia, eu estou dizendo uma coisa, mas eu vou mandar outra pessoa para explicar melhor, porque agora minhas palavras não são entendidas. E vem os Espíritos e explicam o Evangelho de Jesus para a gente. Então, nós somos absolutamente privilegiados. Diz também o Manuel Filomeno de Miranda que o Espiritismo só foi codificado, só teve permissão para ser codificado, em que pese houve a espíritos desde que o mundo é mundo, só teve permissão para ser codificado quando a humanidade já estava pronta para receber esse tipo de ensinamento. Tal qual Paulo apóstolo vem codificar o evangelho, codificar o cristianismo, vem Allan Kardec e codifica o espiritismo. No momento certo, nem antes nem depois, nós somos absolutamente privilegiados de termos conhecimento espírita, mas o nosso conhecimento é muito pouco ainda, muito pouco. Eu ouvi esses dias uma fala do Divaldo Franco, que perguntaram a ele, Divaldo, existem pessoas que se dizem espíritas kardecistas. Esse termo é correto? E o Divaldo rapidamente disse, não, isso é um equívoco. Isso é um equívoco de palavra. Não existe espírita kardecista. Porque quando eu digo que existe espíritas, primeiro porque não há subdivisão no espiritismo. Quando a gente lê a codificação inteira, a gente não vê subdivisão. Isso não existe. E quando a gente diz que somos espíritas kardecistas,
é que vale dizer que existem espíritas que não são kardecistas. E não existem espíritas que não são kardecistas porque não tem subdivisão no espiritismo. Na verdade, não existe essa linha de raciocínio kardecistas. Nós não somos kardecistas, nós somos espíritas, ponto final. E ser espírita é estudar o Evangelho redivivo através da linguagem dos espíritos, mediante a codificação de Allan Kardec. Então, nós partimos do estudo da doutrina espírita pelas obras básicas de Allan Kardec. Então, quando eu digo que eu sou espírita kardecista, eu estou sendo redundante, porque todo espírita parte das obras de Allan Kardec. Tal qual todo adepto do cristianismo parte dos evangelhos que foi codificado, que foi organizado pelo Paulo Apóstolo. Então, a gente precisa partir da codificação. A gente precisa partir da codificação. E é que se diz, mas tem centros espíritas que são de mesa branca, que são de mesa preta, que recebe espíritos assim, que recebe espíritos assim. E o Divaldo Franco, ele é claro, ele diz, olha, nós, na doutrina espírita, nós recebemos comunicações de todo e qualquer espírito. Todo tipo de comunicação a gente recebe. Só que tem um detalhe. Nós temos o crivo para identificar quais são os espíritos que devem orientar e quais são os espíritos que merecem ser orientados. Isso é dividido em duas categorias. Mas, olha, esse espírito aqui, nós escutamos ele. E essa mensagem merece ser seguida. Nós devemos nos orientar através dela. Esse outro aqui, nós identificamos que ele merece ser orientado, porque ainda é muito materialista. Então, repare que não tem preconceito no espiritismo. Todo aquele grupo espírita, entenda-se, com as modernizações adequadas, né? De grupos virtuais, grupos online e etc. Todo aquele grupo espírita que não segue a doutrina de Allan Kardec, ele é um grupo espiritualista. Mas ele não pode dizer que é espírita. Tem alguma coisa de errado em ser espiritualista? Claro que não. Não tem nada de errado. Só não é espírita. Só não segue a rigor as orientações de Allan Kardec, que tem por objetivo educar. Eu falei nesse instante que a gente precisa ter um crivo da razão. E o que é crivo? É uma peneira. Eu preciso ter uma peneira. Eu preciso ter um conhecimento para identificar qual é o espírito que vai me orientar e qual é aquele que precisa ser orientado, por mim ou por alguém, mas que eu não posso tomar os conselhos dele como norte, porque ele é muito materialista. E eu não procuro me enfiar na carne, eu estou procurando sair. Porque diz a Sueli Caldas Schubert, o espiritismo veio desmaterializar Deus. O espiritismo veio matar a morte. Matar a morte, não no sentido de extirpar a morte, mas no sentido de nos educar. Reparem que tudo isso é preciso que eu tenha instrumentos espirituais para resolver. A morte não é um problema material, a morte é um problema espiritual que nós precisamos resolver, porque a morte, o desencarne, ele é tão natural como o dia e a noite. Ninguém cai em prantos porque anoiteceu. Ninguém cai no chão desesperado porque amanheceu. Porque é um fenômeno tão natural. Amanheceu, o sol nasceu e o sol se pôr. Ninguém entra em desespero porque começou a chover. Ninguém entra em desespero porque começou a ventar. Porque são fenômenos naturais que nós aprendemos a lidar. Inclusive nos antecipando. Rapaz, eu vou sair ali, tá bonito para chover, eu vou colocar aqui um guarda-chuva dentro da minha bolsa. Veja como eu me antecipei. É tão natural o chover, o parar de chover, que eu consigo me antecipar. E a morte? A morte, o desencarne, é tão natural quanto o nascer do sol, o chover, o inverno, o frio, o calor. Mas qual é a diferença? Nós não somos educados para isso. Nós não somos educados para isso. Nós não somos... Mas eu vi um espírito, só faltei enlouquecer, porque eu não sou educada para isso. Quando eu vejo espíritos, uma vez eu
tinha um espírito perto de mim, eu vi ele, eu tive um susto tão grande que minhas mãos ficaram dormentes. E eu fiquei com taquicardia de susto. Não foi nem de energia, não, foi susto. Eu me assustei. Por quê? Porque eu fui mal educada. Eu não estou educada o suficiente para ver um espírito, que é a coisa mais simples do mundo. Então, é a educação que a doutrina espírita nos orienta a ter, que talvez uma instituição espiritualista não nos oriente. Então, um grupo espírita, muitos de hoje estão se tornando instituições assistencialistas, se baseando apenas em entregar livros, entregar comida, entregar cesta básica, entregar roupa, e não entrega a educação. Tem alguma coisa errada disso? Não tem. Mas diz o Dr. Bezerra de Menezes, no ano de 1971, ele escreve através do Chico Xavier, em uma mensagem publicada no Anuário Espírita de Arara, São Paulo, ele diz assim: o centro espírita é o educandário básico da mente popular. Veja, ele não diz o centro espírita, vírgula, um educandário básico, vírgula, da mente popular. Ele não diz isso como um tom de exemplificação. Ele diz que o centro espírita é o educandário básico da sociedade, da mente popular. Ele é o educandário. Então, centro espírita, entenda-se, grupo espírita. Então, o grupo espírita, seja ele virtual, seja ele presencial, antes de fazer um trabalho assistencialista, que é absolutamente importante, ele precisa educar os seus participantes. O grupo espírita educa, ele precisa educar. Se ele não educa, ele é uma instituição assistencialista, que é muito bom, que é maravilhoso, mas não é um centro espírita. Porque um centro espírita precisa educar. Educar para quê? Para a matéria? Não. O centro espírita precisa educar para a espiritualidade. O centro espírita, antes de mais nada, ele precisa dar o alimento espiritual e complementa com o alimento essencial também, de grande importância, que é o alimento material, mas ele precisa dar o alimento essencial, que é a educação espiritual. Ele precisa nos ensinar que a nossa bagagem precisa ter elementos espirituais, senão ele não está cumprindo o seu papel. Ele é o educandário, o grupo espírita é o educandário espírita. E se eu tenho um grupo espírita que eu não me debruço, que eu não mergulho de corpo e alma na codificação espírita, eu estou me tornando uma instituição espiritualista e não espírita. O espírita, ele educa. O centro espírita, ele educa. O grupo espírita, ele precisa educar. Para quê? Para essas coisas. Então, dentro do nosso contexto, o grupo espírita, ele precisa colocar coisinhas na nossa bagagem espiritual. Ele precisa nos preparar para para esses fenômenos naturais, que é natural. Mas que, como eu não sou educada para isso, eu acabo me perdendo. Então, a gente precisa estudar. Eu não consigo conceber um grupo espírita que desvia do estudo de Allan Kardec. Significa dizer que eu não posso estudar os outros, mas é óbvio que eu posso. Porque diz o Bezerra de Menezes, é um educandário básico. Ele não diz que é total. Ele não diz que é exaurido. Ele não diz que é taxativo, que é só aquilo e pronto. Ele diz que é o básico. Ele diz que parte disso. Como é que eu quero estudar, aprender André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles e todas essas almas maravilhosas, se eu não sei o básico? Como é que eu quero aprender matemática, física quântica, sem passar pela matemática básica? Não tem como. Então, o espírita é alguém que sabe as orientações dos espíritos dados por Allan Kardec, com essa lógica espírita. Se eu fujo disso, eu corro o risco de me tornar outra coisa, boa, mas não espírita. Uma doutrina espiritualista, assistencialista e todas as outras, menos espírita. Então, eu preciso estudar a lógica espírita
e transitar por inúmeras religiões, não tem problema. Por inúmeras discussões filosóficas, não tem problema. Mas a lógica espírita eu preciso saber. No Livro dos Médiuns, Allan Kardec diz, porém, até onde vai a crença do espiritismo? Perguntarão. Lede, observai e sabê-lo-ei. Só com o tempo e o estudo se adquire o conhecimento de qualquer ciência. E o Aniceto diz que uma das coisas que tem que estar na nossa bagagem é o conhecimento. Quando a gente volta, ele diz, conduzir propósitos, energias, conhecimento e, acima de tudo, vontade de servir. Então, Allan Kardec ele nos chama a todo momento e diz, leia o Espiritismo, leia as obras básicas, observar e sabê-lo-ei, até onde vai essa crença. Manuel Filomeno de Miranda, ele diz, o conhecimento do Espiritismo auxilia e proporciona bênçãos de incalculável significado para a existência. Por educar o ser e ajudá-lo a crescer na direção do infinito sem amarras que eu retenho na retaguarda. O Espiritismo deve ser vivido integralmente em todos os instantes da existência humana pela transformação que impõe ao seu estudioso, de maneira a tornar um cidadão de bem, sempre atento aos seus deveres para com a vida. A educação que o estudo espírita pretende nos dar não é só bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é cordialidade da sociedade que deve ser feito, porque nós temos que ser um bom cidadão, como diz o Manuel Filomeno de Miranda. Mas ele diz que nós precisamos, para obter essas bênçãos de incalculável existência e colocar na nossa bagagem, nós precisamos nos educar. Nos educar. Enquanto espírita, reconhece um verdadeiro espírita pela conduta dele, se é condizente com espíritos que buscam se melhorar. Então, diz a Joana de Ângeles, advertendo o Divaldo Franco, faça silêncio. E ele, mas eu estou calado. Silêncio do pensamento, silêncio do coração, silêncio da alma. Nós não somos educados para devolver um filho para a matéria. Nós não somos educados para perder o emprego. Nós não somos educados. A Gódova disse uma coisa maravilhosa, eu acho que foi ela. Disse assim, nossa, mas essa mensagem é uma pedrada. Essa mensagem é uma coisa muito difícil. Lidar com pessoas doentes, espiritualmente. Chega uma pessoa soltando os cachorros para mim, me xingando de tudo que há e do que existe, a maneira como eu respondo vai dizer se eu sou uma espírita educada ou não. E não é só responder com as palavras, porque às vezes eu estou calada, mas o pensamento está, ó, chicoteando a pessoa. Então, a forma como nós reagimos, na hora que eu pego a minha bagagem, boto a mão na minha mochila e eu tiro, o que vem é o que vai dizer se eu sou um espírito ou não. Porque o espírito é reconhecido pela educação, pela transformação, que ajuda a crescer na direção do infinito. Diz também ele, que a doutrina, só que agora no céu e inferno, a doutrina espírita muda inteiramente a maneira de se encarar o futuro. O que os sustenta não é somente a esperança, é a certeza. Minha gente, você lá olhando hoje de manhã, um rapaz de 20 anos, e eu tenho um defeito terrível, que eu canso de dizer, meu Deus, tanta gente ruim não morre e o que é bom morre. Não deveria estar dizendo isso, porque isso não é da minha conta, tá? A quantidade de tempo do planejamento espiritual de cada um não é na minha conta, não sou eu que faço. Mas mesmo assim, toda vez eu digo, só morro bom, só morro bom, só morro bom. Julgando quem eu digo que é ruim. Quando o próprio evangelho diz, e você conhece o coração dos outros. Mas, enfim, então o que nos sustenta não é a esperança. Não é somente a esperança, é a certeza, diz André Luiz, diz Allan Kardec, estudando o povo que vem do lado de lá. Diz Jesus, vem o Consolador. Diz o Manuel Filomeno de Miranda, os espíritos veem explicar o Evangelho. E o Allan Kardec, analisando o povo que vem do lado de lá, porque o céu e o inferno, segunda parte, é isso. Nada mais é do que ouvindo o povo que vem do lado de lá. E ele diz, não é somente a esperança, é a certeza. A certeza que sustenta o espírito. Então, você enterrar um filho de 20 anos com certeza absoluta que ele não está naquele caixão, é para poucos.
Não é para mim. E olha que eu nem tenho filho. Imagina se eu tivesse. Do lado de lá também precisam de bons. A demora... Deixa eu olhar aqui. A demora... Lá do outro lado, também precisam dos bons. A demanda na terra está grande, minha querida. Margarida Saraiva. Pois é, minha gente. Do nada eu foi sair daqui do estudo. Olha, desculpem. É verdade. Dona Margarida, muito obrigada. E a gente... Ai, meu Deus. Ficou duplicada ela. Congeladas as duas imagens. Minha gente, eu tô saindo aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim. A gente pode deixar, Landa, para ler os comentários que surgirem depois, que né, a gente quebra o fio do pensamento. Tem 3 de você, Alana. Estou ajeitando aqui. Tá certo. É porque eu tô saindo aqui. Eu não sei o que é quando eu mexo na tela, sai. Enfim. Então, Permaneça senhor, aí. é a certeza que nos sustenta. Hoje eu descobri que a minha mala está vazia. Minha mala está vazia. Eu sempre costumo dizer que quase que eu morro. E a gente aqui de casa, a gente não consegue nem conversar sobre isso. Vocês já pensaram? A gente não consegue nem conversar sobre aquele episódio. Que dirá viver. Quando a gente começa a conversar, eu digo, mãe, mas os espíritos, quando eu estava lá, tinha um espírito assim, ela disse, não fala que eu não quero nem pensar na hipótese remota de você ter morrido. Já pensou? E diz Allan Kardec que a certeza não é só a esperança, é a certeza. E aí a gente cai a ficha que a nossa bagagem está mais vazia do que a gente imagina. Diz o Raul Teixeira. As pessoas procuram o espiritismo para fenômenos. E quando não encontra as cadeiras voando, os espíritos aparecendo à torta e à direita, vão embora. E ele diz, se as pessoas conhecessem o espiritismo, veriam o quanto é belo o espiritismo. E como a gente passa a entender a questão da vida e da morte, e como a gente passa a sofrer menos com esse fenômeno natural. A doutrina espírita matou a morte, não no sentido de extirpar, porque antes do espiritismo ser codificado, o povo morria. Durante a codificação, o povo continua morrendo. E hoje o povo continua morrendo. Todo dia morre gente. Então, o espiritismo veio matar a morte no sentido de normalizar. É o que a gente aprende toda vez que entra na casa espírita. O sobrenatural não existe. É o natural. Desencarnar é algo absolutamente natural. Mas nós não estamos educados para isso. Porque nós não temos nem esperança, que dirá certeza, daquilo que a gente lê, que é tão bonito, que é tão belo, que é a doutrina espírita. Vem a Narcisa e ela diz que o Evangelho de Jesus... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu estava lendo nesse instante, não coloquei mais... Narcisa. Enquanto o espírito se engolfa apenas em cálculos e raciocínio, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns, mas quando se lhes despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do mestre têm vida própria. Olha que coisa profunda. As lições do mestre têm vida própria. E revelam expressões desconhecidas de sua inteligência, à medida que se esforça na edificação de si mesmo como instrumento do Pai. Então, minha gente, é de um valor inestimável. A doutrina espírita é de um valor inestimável. Sempre disse para vocês, né? Acho que eu já contei para vocês, que o pai de Raul Teixeira desencarnou com um problema sério de pulmão, porque fumava não sei quantos anos. E chegou uma pessoa espírita para ele no dia do enterro e disse, Raul, posso falar com você em particular? Ele disse, pode.
É porque sua conduta não está adequada para o enterro do seu pai. Mas por quê? Porque você está calmo demais para um velório. Você está enterrando seu pai e está aí de boa, todo arrumadinho, tranquilo. Não está dando um grito. Isso não existe. Ele diz, porque não é a certeza. Não é a esperança, é a certeza. Eu tenho certeza que ele está melhor. Tenho certeza que ele já está com o pulmãozinho dele tranquilo. Então, veja, minha gente, o que nós temos na nossa bagagem. Jesus, na multiplicação dos pães, ele diz, quantos pães tendes? Mesmo Jesus sendo o governador do universo, ele não objetivou tirar as coisas do nada. Quando chega os apóstolos com seus problemas, que é um monte de gente com fome, ele disse, quantos pães vocês têm? O que vocês trazem para mim, para que eu possa multiplicar? Porque eu não posso fazer por vocês, é vocês que precisam fazer. É nós que precisamos trabalhar essa fé. Nós precisamos encher essa bagagem de coisas do coração, porque não adianta. Se eu assisto uma palestra numa segunda-feira, no início de uma semana, e eu não reflito sobre o que eu aprendi, ou sobre o que despertou minha curiosidade durante a semana toda, se eu não coloco isso no meu dia a dia, se eu não procuro ir atrás, tem alguma coisa errada. Muitas vezes nós estamos no automático, a gente estuda e não aprofunda. E não é só em leitura, é modificar. Se eu estudo uma passagem do Evangelho sobre paciência, e eu não me torno um pouquinho, se eu não me levanto da cadeira um pouquinho mais paciente no primeiro problema que eu tiver, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu estou preenchendo bagagens materiais. E diz o Aniceto, isso não me servirá. E nós seremos como André Luiz, leigos. André Luiz, ele não nos ensina, não é só quando ele desencarna, não. Não é só a partir daí, não. É muito antes, dizendo, procurem se preparar para as viagens, as missões da vida. E, sobretudo, para a grande viagem que é o desencarne. E a vida, minha gente, passa muito rápido. Passa num piscar de olhos. O Emmanuel, ele diz no livro Fonte e Vida, capítulo 42, meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permanece por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito da felicidade ou do sofrimento. Tudo é passageiro. Mas aquele ensinamento que nós adquirimos, aquilo que nós nos modificamos, é permanente em nós. Às vezes a gente diz assim, mas isso aqui é muito difícil. Eu não consigo. Tudo bem. Ninguém está esperando que a gente aprenda as lições na sua inteireza. Mas a gente precisa se esforçar para fazer o máximo que a gente puder. Porque nós vamos estar alimentando, construindo. Porque, minha gente, quando nós formos chamados para um desafio, se nós não tivermos instrumentos espirituais, espiritualidade não consegue nos ajudar. Se a gente não tiver nenhum pão, nenhum peixe, Deus não multiplica. Não tem como. E nós vivemos, diz o Aniceto, a gente pode ir para o caminho mais fácil, mas nós precisamos passar por situações que vai nos trazer aprendizado e experiência. E o Emmanuel já nos adverte. A gente precisa ter pele de rinoceronte. Então, a gente precisa estudar. Interessante, aqui, dando um testemunho pessoal, minha família, a minha prima que enterrou o filho hoje, o irmão dela desencarnou há 4 anos atrás, que também é meu primo. Terrível desencarno, muito complicado. Com 2 meses, a mãe dela desencarnou. A vida dela não é fácil. Eu costumo dizer que eu não aguento 1/3 dos problemas que ela tem. E sempre ela foi convidada a conhecer a doutrina espírita. E ela diz, eu não tenho paciência, me perdoe, eu adoro, acho lindo, mas eu não tenho paciência de passar 60 minutos ouvindo sobre espiritismo. Eu não tenho paciência nem de ir para a missa. E olha que ela é católica, imagina se não fosse. Não tenho paciência nem de ir para a missa, eu não tenho paciência. E nisso ela ficou, enfrentando o luto do jeito que deu. E hoje ela foi convidada, infelizmente, a passar por outra situação.
que é antinatural, uma prova terrível, porque o certo é os filhos enterrarem os pais. Quando os pais enterram os filhos, é uma prova muito complicada. Mas ela se recusa. Ela diz, eu não tenho tempo, não tenho paciência. Ah, esses livros aí, não tem uma figurinha. Não gosto não. Esse povo fica falando essas palestras aí, não tem um filme, não tem uma cena, não quero não. Diz o irmão, por pouco tempo. Não se esqueça que onde estiveres, permaneces aí por pouco tempo. E quando ele fala do berço e do túmulo, no capítulo adiante, que é o 168, ele diz, não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã, a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra com o fim de aperfeiçoar-se. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas. Aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Que é exatamente, com outras palavras, o que Aniceto fala da bagagem. Aqui, diz Aniceto. E quando ele está falando aqui, não é aqui no nosso lar. Não é aqui no plano espiritual. É lá e é aqui na vida. Porque encarnado ou desencarnado, nós não mudamos, minha gente. O mundo espiritual é ali. É bem ali. É bem pertinho. Agora, acho que foi 13, 14 e 15, se eu não me engano, desse mês, teve um congresso espírita, acho que foi no Espírito Santo, que o Raul Teixeira participou. E ele disse, minha gente, eu estou aqui dando a palestra para vocês, e se eu morresse nesse instante, quem fosse vidente ia me ver aqui. Então, o plano espiritual não é lá no céu, o plano espiritual é aqui. O mundo espiritual é aqui. Ele disse, olha, eu estou aqui falando para vocês, e está o doutor Bezerra de Menezes bem aqui, sentado. Está a Joana, o Eurípides Barçanufo bem aqui, o Divaldo Franco bem aqui, e tantos outros que o Raul Teixeira estava dizendo que estavam lá. Só espíritos top. E Raul Teixeira, uma das maiores autoridades do espiritismo aqui. Aqui, minha gente, nesse mês. E o doutor Bezerra de Menezes está aqui sentado. Divaldo Franco está aqui sentado. Eurípides Barçanufo está aqui, e tantos outros estão aqui sentados. O plano espiritual é aqui. E a gente fica esquecendo essa urgência dessa viagem. A vida é efêmera, a vida é fugaz, a vida é absolutamente temporária. Aprendamos a amar nossos entes familiares em espírito, para que a gente esteja encarnado ou desencarnado, quando a gente tiver que deixar eles, devolver para a matéria, não acho que é o fim do mundo, porque não é. Aprendamos a nos eduquemos para receber um diagnóstico ruim, nos eduquemos para ver o aproximar do desencarne, nos eduquemos para lidar com uma pessoa caluniadora, como foi dito no começo, uma pessoa mal educada, um espírito sofredor, nos eduquemos para isso. A educação espiritual é dizer, que vale a dizer, os recursos espirituais é o que vai nos contar. Quando estudamos o céu e o inferno, vimos que os espíritos mais sofredores são aqueles que não se prepararam para nada. Não é só para a morte, não. Não se prepararam para uma crise financeira, não se prepararam para um divórcio, não se prepararam para nada. E aí encontraram sofrimento dentro ou fora da carne, que tanto faz. É o espírito que sofre. Então, vamos agradecer a Deus por essa doutrina maravilhosa. E vamos seguir o conselho do Dr. Bezerra de Menezes. O espiritismo é o educandário da pessoa na Terra. Então, busquemos nos educar. Fazendo o quê? Estudando, diz Allan Kardec. Leia, se informe, aprofunde, estude, interiorize isso. Interiorize isso no nosso dia a dia, nos nossos atitudes, e vamos deixar para lá essa história que depois eu me melhoro. Depois, talvez seja tarde demais. Quando a gente precisa abrir nossa maleta,
não vamos encontrar lá nada que nos será útil espiritualmente. Então, aqui, o que importa é a bagagem do coração. Vamos tirar, vamos garimpar da doutrina espírita, da nossa vida, esses tesouros incalculáveis que têm vida própria, quando diz a Narcisa, que vai nos trazer paz. E como diz o Raul Teixeira, aquele que não aprende, ele sofre uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Quem aprende sofre só uma vez. Porque das próximas vezes está educado para passar por ali. Então, é com isso, minha gente, que eu finalizo. Peço que contribuam. Quem não entendeu alguma coisa, quem quiser que eu repita alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? E agradeço pela paciência de vocês. Maravilha, viu? Quantas reflexões você está nos deixando para a semana todinha. Não sei nem o que falar mais, porque despertou muitas coisas que a gente precisa rever para poder colocar no dia a dia, né? Porque é como você disse, então fica tudo vazio. Escuta, escuta e não pratica, então não adianta de nada. Então, se alguém quiser fazer alguma colocação, faltam 5 minutinhos. Senão, a gente vai encerrar. Boa noite. Ivani, Boa noite. rapidinho. Quero, sim, agradecer a Alana, a brilhante palestra, como sempre, de hoje, trazendo conhecimentos iluminativos, né, reflexões, como disse Ivani, para passar uma semana, não, várias semanas aí refletindo, porque conhece-se o espírita, como você mencionou e asseverou Allan Kardec, pela transformação moral que ele faz. Não é conhece-se o espírita não só por a gente auto se declarar, sou espírita, mesmo com a redundância kardecista, que infelizmente hoje, por tantas modificações que têm se feito, eu acredito que essa redundância é necessária. Muitas misturas, muitos desvirtuamentos, não só de comportamento, mas de obras, de falas, ensinamentos, de práticas, de mediúnica, que não tem nada a ver com a doutrina espírita kardecista, mas sim se percebe muito alguns grupos fazendo uma atividade mediúnica à la moda da casa, misturando, parece um caldeirão, bota um pouquinho de cada coisa, mistura e vamos. E achei maravilhosamente pertinente o que você trouxe, que na casa espírita, a mediúnica, não faz acepção nem de pessoas e nem de espíritos. Recebe a comunicação de todos os espíritos que ali desejam se comunicar, com respeito a todos igualmente, com compaixão, mas é necessário, você trouxe muito bem a análise, muito bem feita, que precisamos dividir em categorias. Aqueles espíritos que trazem sua comunicação e fica-se muito claro que necessitam de orientações, consolo, acolhimento e amparo com Jesus. E aqueles outros que nos trazem mensagens iluminadas com Jesus também. Então, é muito esclarecedora, muito pertinente, quando você nos traz também o exemplo do seu primo, que nossos sentimentos fraternos a você e à família, quando acontece algo antinatural, né? Um filho precede sua mãe, seu pai, um neto precede seus avós, mas que precisamos educar a nós próprios pelas adversidades da vida, mas também espiritualizarmos o nosso espírito encarnado. Nós não estamos, na prática, nos espiritualizando tanto. Nós estamos, às vezes, ouvindo, lendo inúmeros textos e livros,
mas não nos espiritualizamos. Às vezes, é uma tentativa de materializar as coisas espirituais. E aí nos perdemos do cristianismo, do evangelho redivivo, e os espíritos, eles não vieram clarificar o que Jesus nos disse. Eu acredito que eles vieram desenhando mesmo, que é para não ter dúvida alguma, mas mesmo assim a gente ainda dá um jeito de misturar. Muito obrigada, Deus te abençoe sempre, volte sempre, sempre trazendo inúmeros ensinamentos a todos nós. Obrigada. Ivani, obrigada. Por nada. Eita, vai falar, Margarida? Só queria pedir desculpa pelo ter atrapalhado ali, né? Não imaginei que ia dar aquele transtorno. E agradecer realmente pelas suas colocações, porque veio fechar com tudo que a gente aprende, com tudo que a gente estuda. E eu vendo uma palestra do Haroldo ontem, me chamou muito a atenção, porque ele nos recomendou muito na fala, nas palestras, a falarmos mais sobre a doutrina espírita do que sobre quem foi o fulano ou ciclano, quem fez isso ou aquele, ou sobre a ciência só, né? Então, diz o Haroldo que nós vamos precisar estar muito preparado nas casas espíritas para receber os irmãos que vão chegar com muita dor, para saber atender essas pessoas. Então, você trouxe em pauta a necessidade de nós, que nos dizemos já espíritas, a realmente colocarmos essa doutrina dentro da gente, dentro de nós, estudando as obras de Allan Kardec, né? E quanto ao encarne e desencarne, também Haroldo trouxe uma historinha rapidinho, gente. Uma historinha também que foi muito interessante, porque você falou do teu priminho, né, de 20 anos. Ele contou que tem um amigo dele de uma casa espírita, talvez você já saiba, e ele tinha uma filha, uma mocinha, e a mocinha desencarnou de acidente. E ele disse para o Haroldo, se eu não fosse espírita, eu não sei o que eu faria. Talvez eu não aguentasse. Então, olha a beleza do espiritismo, né? Então, era só isso que eu queria trazer, porque eu queria mesmo era me desculpar, porque no fim das contas eu nem um transtorno sem querer, mas te agradecer, porque eu gosto, cada vez estou gostando mais de te ouvir. Você é muito boa no que fala. Obrigado, pessoal. Valeu, obrigada. A Dona UEC Margarida, agradece a Alana. Vai falar, Alana? só um Peraí, deixa minutinho. eu te dou já a palavra. Para dizer que desde já a UEC te agradece e volte sempre. E eu peço, depois da sua fala, se você pode encerrar com a prece. Sim, será um prazer. Dona Margarida, a senhora não atrapalhou nada. Eu é que peço desculpa, porque o meu celular está nas últimas, e aí, toda vez que eu mexo, ele desloga. Isso acontece todo dia no estudo, de segunda a domingo, gente. Eu não sei o que é isso. Mas eu agradeço muito a colocação da senhora e pensarem, né? Como é o nome da senhora? Tereza Jácia. Ah, certo. Desculpa, dona Tereza. Muito importante isso que a senhora falou. Esse crivo não é falta de caridade. Às vezes a gente acha que é isso. Muitos livros que têm o nome espíritas não são. O conteúdo não é espírita. E a gente chegar e dizer, olha, esse livro aqui, você me desculpe, tem todo o nome espírita, é editado por uma livraria espírita, mas não é espírita. Essa comunicação aqui, me desculpe, mas não é para orientar. Denunciam orientando. Isso não é falta de caridade, diz o Raul Teixeira. Isso é crivo da razão. Porque a lógica, ela é matemática. A lógica, ela é matemática. Condiz com, foi coerente com o evangelho, tá valendo. Não foi coerente, tem uma coisa torta, nem que seja uma vírgula, precisa ser refeito, precisa ser avaliado. Existem palestras, existem livros, existem comunicações, existem práticas, existem grupos que estão
indo de uma maneira escondida, oculta, para um caminho um pouco tortuoso. A gente estava conversando isso, acho que foi fim de semana passado. Não é com as evidências, com os erros evidentes que nós temos que nos preocupar, é com esses erros sorrateiros. Mas tem um problema muito mais sério. Como que eu vou saber se esse livro é espírita ou se não é espírita, se eu não tenho uma base forte? Eu já ouvi pessoas dizendo, eu não participo do estudo, porque eu sou da mesa mediúnica. Meu Deus, me digam dessa mesa mediúnica para não passar nem perto. E não se trata de orgulho, não. Não se trata de orgulho. Como que eu vou ter a peneira para saber se isso aqui é certo, se isso aqui é errado? Se eu não sei, diz Allan Kardec no livro Que é o Espiritismo, aquela pessoa que não tem conhecimento, ela tropeça de palmo em palmo. Diz na introdução ao livro dos médios, só se desilude quem se ilude. Só é enganado aquele que não estuda, a rigor. Mas se eu não fizer a caridade, o meu estudo de nada valeu. Se você não faz a caridade, é porque você não estudou direito, é porque você não entendeu o rolê, você não entendeu a situação. Se você estuda e não é caridoso e não reflete isso nas suas atitudes, é porque você não estudou direito. Volta uma casa e estuda direito. Então, a gente tem que ser, diz o Raul Teixeira, entre aspas, entre muitas aspas, meio chatinho às vezes. Eu vou participar na mesa mediúnica, mas eu não participo de nenhum estudo. Tá errado. Mas eu li o livro dos Espíritos há 10 anos atrás. Se os próprios Espíritos dizem a Divaldo Franco que ele tem que estudar, se estudasse a vida toda, se vivesse 10, 100 anos estudando o livro dos Espíritos, ainda não tinha passado da ponta do iceberg. Então, minha gente, diz o André Luiz, muitas vezes a gente para na antessala do castelo, na portaria, a gente não adentra. Confiemos que a doutrina espírita, que os espíritos traz a consolação. A consolação é trazida através do entendimento. Diz o Chico Xavier, o desespero é sinônimo de não entender como as coisas funcionam. Então, estudemos com amor, estudemos com vontade e acreditemos ainda na espiritualidade maior, para nos socorrer no momento de dor. Conversava ontem com uma pessoa. O evangelho é de grande valia no momento de amor e de felicidade, de juventude e de saúde. Mas ele faz a diferença no momento da dor. É naquele momento que a dor transpassa o coração. E a minha prima dizia, vocês não entendem, é uma dor que transpassa. Eu digo, e é mesmo, e eu acredito. Só que eu não posso mudar o seu coração, porque o coração é uma porta que se abre por dentro. É uma porta que se abre por dentro. Então, sempre digo isso. Aproveitemos os momentos de paz para estudar, para fortalecer nossa fé. Não esperemos a tempestade chegar, porque quando a tempestade chegar, a gente não vai ter tempo de correr para ler o livro dos Espíritos, para entender, para saber o que estava acontecendo. Então, lemos antes, estudemos antes, confiemos antes. Que a espiritualidade maior possa nos abençoar nessa semana, possa abençoar cada um de vocês, a família, possa abençoar nosso cérebro, esse órgão tão importante, para que a gente permaneça ele saudável, que nós tenhamos sanidade, que nós tenhamos paciência, que nós tenhamos perseverança para estudar o máximo que a gente possa. Que a casa espírita, virtual, presencial, mista, que esse grupo espírita possa nos acolher sempre. Que os filhos, nossos filhos sejam abençoados, que nossos caminhos sejam abençoados, que o nosso trabalho seja abençoado. E que nós possamos, mesmo sem merecer, mesmo com a nossa contribuição sendo um grão de mostarda, que nós possamos ter a permissão de estarmos inseridos em grupos do bem para ajudarmos a espiritualidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos permita estar aqui novamente e que Maria de Nazaré nos proteja hoje e sempre, não só nesse mês de março, mas durante todo o ano. Que assim seja.